Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante com muita prestação de serviços aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. E aqui abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com questões relacionadas ao empreendedorismo, questões tributárias como imposto de renda. E então, se você tem dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje aqui no programa vamos falar sobre direito imobiliário. Geralmente muitas dúvidas que ainda recebemos sobre questões relacionadas ao convívio do condomínios, a questões sobre compra e venda de imóvel. E quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, uma pessoa que sabe muito sobre o tema, que é o Dr. Daniel Scalona. Seja muito bem-vindo. Olá, bom dia, João. Bom dia, telespectadores da TVE. Um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é de uma telespectadora anônima. Ela falou o seguinte: sou proprietária de uma loja embaixo de um edifício residencial antigo. Gostaria de saber se eu tenho que pagar o mesmo valor de condomínio do que os demais, visto que eu não utilizo nada dentro do edifício, nem luz e nem a limpeza. Doutor Daniel. Então, João, pergunta bastante interessante e bem corriqueira aí nas lojas, especialmente as lojas de rua, né? Que tem em cima prédios, salas comerciais ou apartamentos. A loja, se ela faz parte do terreno e, portanto, das coisas de uso comum do condomínio, ela deve contribuir, sim, proporcionalmente à fração ideal que ela corresponder no terreno e no condomínio, né? Então, ela participa, sim, independente da utilização, de acordo com as frações ideais. Ela só não participa do rateio dessas despesas se a convenção do condomínio a excluir, né? Então, poderão os condôminos se reunirem, os condôminos se reunirem em assembleia e deliberarem que a loja não participa dos rateios. Mas o correto é participar proporcionalmente às frações ideais que a loja possui naquele terreno. Doutor Daniel, e se essa pessoa está num imóvel residencial, num prédio residencial, e esse prédio, esse condomínio, tem salão de festas, tem piscina, nesse caso, ele poderia também utilizar? Naturalmente, ou seja, ele, como qualquer outro condômino, terá direito de uso e gozo das áreas condominiais, das áreas chamadas áreas de uso comum, né, no condomínio. Então, ele tendo a loja, mesmo não morando no condomínio, contribuindo para o condomínio mensalmente com as frações ideais que lhes correspondem, ele terá direito a usar a estrutura que o condomínio oferecer. Bom, agora temos a pergunta do Matheus. A minha bicicleta foi roubada do bicicletário do meu edifício. Estava com corrente e cadeado. O síndico diz que o condomínio não tem responsabilidade pelo ocorrido. Está certo isso, doutor Daniel? Pergunta bastante interessante, bastante comum, né, também. Infelizmente, né? Infelizmente, porque é um dado que demonstra que a nossa segurança é falha, né? O condomínio, ele não, via de regra, não responde pelo furto nas áreas de uso comum. Tá? Não responde pelos bens particulares guardados nas áreas de uso comum. Agora, é preciso que isso esteja expresso também na convenção do condomínio, ou seja, o condomínio deixar claro nas regras de convívio que ele não responde. Existe uma exceção que o judiciário tem considerado como justificativa para que o condomínio indenize, que é quando apontado pelo condômino a falha na segurança. Né? Então vamos lá, o condomínio tem sistema de câmeras, o condomínio tem uma vigilância, né, terceirizada ou própria, enfim,
e o condômino consegue demonstrar que aquele sistema de câmeras não sofreu a manutenção correta e, portanto, a câmera que focava o local onde foi furtada a bicicleta não estava funcionando no dia, né? Então, o condômino precisa provar que o condomínio negligenciou na gestão da segurança. Essa é a única hipótese em que o condomínio fica responsável pela indenização, né? Então, o judiciário tem entendido, via de regra, o condomínio não é responsável pela indenização, mas se o condômino conseguir provar que houve falha na segurança ou na prestação dos serviços pelos quais ele paga mensalmente, aí sim o condomínio será responsabilizado, mas é a única exceção. Muito bem, não sabia dessa questão. É. Bom, temos agora a pergunta do telespectador Cássio. No edifício onde eu moro estão sendo realizados ajustes conforme determina o PPCI. Acontece que meu prédio é pequeno, tem 36 apartamentos e as exigências são muitas. Exigem determinado tipo de porta dos apartamentos, vários extintores em todo o prédio, corrimão com algumas especificações, placa indicando saída. O PPCI é igual para todas as edificações, doutor Daniel? Então, cada edificação vai ter de atender às regras da Lei 14.376 de 2013, que é a lei que instituiu o PPCI aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, é preciso observar, não é que esse caso do Cássio, por exemplo, né? A substituição de portas. Claro, o que é, Cássio? A lei estabelece que a necessária porta corta-fogo entre os andares, né? Então, se o condomínio é antigo e não tem essa porta corta-fogo, vai ter de trocar a porta para poder licenciar o PPCI, para poder conseguir obter o licenciamento, né? Então, essas regras todas estão previstas lá na Lei 14.376 de 2013, que estabelece as diretrizes, as exigências para a liberação do PPCI. Geralmente também tem essa lei, mas geralmente o condomínio contrata um arquiteto, um engenheiro para fazer um projeto, né? Sim, o projeto deve ser acompanhado por um responsável técnico, né? Então a gente sempre recomenda que o condomínio contrate um técnico especializado, vai ter uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, né, desse profissional, e ele então vai apontar todas as obras que são necessárias no condomínio. Por exemplo, ele fala aí questão de extintores, né? É evidente, é preciso ter extintor para cada tipo de sinistro. Então, um incêndio na central elétrica é usado um tipo de extintor, um incêndio num box de estacionamento é outro tipo de extintor. Então, essas adequações, essas especificações para obtenção do PPCI estão todas previstas lá na lei estadual. Eu acho que o pior ainda, Cássio, é quando tu chega lá o bombeiro para fazer a vistoria e ele pede mais coisas ainda, né? Aí sim que fica da uma tristeza. Nós estamos vivendo realmente nessa questão do PPCI um rigor um tanto quanto excessivo. E esta lei, é importante esclarecer ao nosso telespectador, essa lei ela foi criada depois da Boate Kiss, né, do incidente da Boate Kiss. Então, o que acontece? O rigor no cumprimento da lei aumentou depois desse incidente, né? Então, é natural que o Corpo de Bombeiros aponte todas as falhas no processo para evitar a responsabilização futura, né? Bom, temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Ela fala o seguinte: sou moradora de um condomínio de baixa renda, já vai fazer 10 anos que está inacabado. Falamos com o administrativo e ele nos informou que enquanto não assinarmos o contrato da casa, ele inclusive pode nos tirar de casa. Isso procede? Já estou morando há 3 anos e entrei com o projeto em 2014. Até hoje os moradores não podem fazer nada. E nós estamos na mão dessa cooperativa. Temos a possibilidade de perder a casa realmente? E outra, não consigo nem fechar a frente da minha casa, pois o administrador fala que não é condomínio, e sim canteiro de obras. Mas estamos pagando um valor bem alto de condomínio e ainda não temos direito à casa. Posso fechar a frente da minha casa?
tem invasores de animais, inclusive silvestres, doutor Daniel. Então, tudo indica que a nossa telespectadora, ela ocupa uma área de um loteamento ou de um condomínio por uma dessas cooperativas habitacionais que muitas vezes são criadas em cima de invasões, né? E então aparentemente é um condomínio completamente irregular, né? Quanto a perder, é preciso responder por partes, né? É risco de perder a propriedade? Bem, é preciso entender de que forma a senhora está ocupando de que forma a senhora tem a posse deste imóvel, né? Se a senhora firmou um contrato de compra e venda com o proprietário do terreno ou com a cooperativa e esta, por sua vez, com o proprietário do terreno, evidentemente que não, né? Se a senhora pagou, é evidente que não vai perder a propriedade. Agora, tudo indica que é um condomínio irregular. Em sendo irregular, não se sabe o que tem por trás, né? Pode até vir a perder, sim, se a cooperativa não tiver adquirido essa propriedade, esse terreno, de forma regular, né? Então, é difícil assegurar isso, né? Quanto a fechar o terreno, em tese não poderia, porque as regras do condomínio assim dispõem que não. Por isso é que a cooperativa diz que é um canteiro de obras e não um condomínio, né? Ou seja, aparentemente não existe ainda o condomínio regularmente constituído, tem um projeto, que não se sabe nem se está aprovado ou não, né? E a cooperativa, então, vai ditando as regras conforme a convivência e conforme o seu próprio interesse. Aparentemente está tudo irregular nesse loteamento, né? Neste condomínio. Então, Às vezes a prefeitura às vezes tem o DEMAB, eu não sei se é o nome do departamento que faz que tem essas cooperativas, né? isso. Existem inúmeras cooperativas habitacionais que são regulares, né? Existia no passado a Coab, né? Coab, Companhia de Habitação, hoje o DEMAB, né? Que promovia o assentamento dessas famílias de baixa renda em terrenos públicos, né? E aí passava a regularizar, mas fazia o projeto, se responsabilizava pela emissão das matrículas, outorga das escrituras, enfim, era um condomínio, um loteamento e um condomínio regular, né? É preciso entender se essa cooperativa da nossa telespectadora se enquadra nesse regramento ou não, né? Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, lembrando que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviço. Aqui nós abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje aqui no programa estamos falando sobre direito imobiliário e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, Dr. Daniel Scalona, que está aqui esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. E vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da telespectadora Mara. Meu pai e minha mãe financiaram um imóvel juntos. Acontece que meu pai faleceu. Como fica o financiamento? Fica quitado esse imóvel, doutor Daniel? Então, veja bem, existem duas hipóteses para o caso dela. Se o financiamento possui o seguro prestamista, né, o chamado MIP, que é seguro por morte ou invalidez permanente, se o contrato está amparado pelo MIP, o financiamento será quitado e o imóvel, então, poderá ser partilhado entre os herdeiros. Mesmo que se tem dois proprietários, no caso? Então, é preciso entender aí também se o casal, contribuíram na formação da renda para a obtenção do financiamento ou se o financiamento foi obtido apenas com a renda do pai. Se o financiamento foi obtido apenas com a renda do pai, a mãe não participa
como compradora e sim como esposa, o financiamento é quitado integralmente. Caso contrário, o financiamento é quitado 50% e os outros 50% segue pagando. Então, vamos lá. Na hipótese de a esposa contribuir para a formação da renda para a aquisição daquele imóvel, para o financiamento, obtenção do financiamento e aquisição daquele imóvel. Nesta hipótese, havendo seguro prestamista, o imóvel será quitado 50%, os outros 50% segue pagando. Não contribuiu para a formação da renda para a aquisição, o financiamento foi adquirido somente com a renda do esposo. O esposo morreu, o imóvel é totalmente quitado, né? Agora, não havendo o seguro prestamista, o imóvel, o financiamento continua e ele terá de ser partilhado. O imóvel terá de ser partilhado e os herdeiros assumirão, na proporção da herança, parte do financiamento também. Muito bem. Temos a pergunta agora do Arthur. O corredor do andar onde fica meu apartamento está um lixo. Parede sem tinta, piso todo manchado. Posso fazer por conta a reforma dessa área? Quero valorizar o meu patrimônio. Doutor Daniel. Não poderia fazer por conta própria não, Arthur. Teria de pedir autorização ao condomínio, em havendo a concordância de 2/3, pelo menos, das frações ideais do condomínio, você poderá fazer sim essa reforma por conta própria, né? Caso contrário, não pode sair lá fazendo simplesmente porque você tem condições e o condomínio não, né, executar a obra. Não, é necessário a autorização prévia do condomínio, da Assembleia. Até também essa questão de cor de parede, se o piso vai ser o mesmo nos demais andares, né? Exatamente, então não pode ir lá, vou alterar aqui, vou contratar um arquiteto, este andar aqui vai ficar extraordinário, né? Mas os demais não vai valorizar tanto assim o imóvel dele e vai estar ofendendo a lei de condomínios. O pessoal também faz essas sacadas, né? O pessoal quer fechar a sacada, um quer fechar com vidro de uma cor, outros de outra cor, ou de um modelo diferente, também não pode, né? Não pode, é preciso autorização da Assembleia e uma padronização do fechamento. Bom, temos aqui a pergunta da Letícia. Comprei um apartamento há 10 anos. Após o término do financiamento, fiz o registro do imóvel no cartório de registros. Estou deixando de fazer alguma coisa, pois o IPTU ainda vem no nome do antigo proprietário. Posso ter problemas, doutor Daniel? Não, problemas não poderá ter. Quem poderá ter será o proprietário anterior, né? Caso ela não pague o IPTU, o proprietário anterior vai ser executado, vai ter de provar que vendeu, enfim. Então, é sempre o risco é maior daquele que detém o nome na Secretaria da Fazenda. Atualmente, os cartórios já informam a Secretaria da Fazenda por ocasião da outorga da escritura. Então, antes mesmo do registro, o cartório lavra a escritura e já informa a prefeitura e já há alteração no cadastro do município. Mas como ela diz que o contrato é antigo, o que eu recomendo que ela faça? Pegue uma cópia da matrícula, se dirija à Prefeitura Municipal e peça a alteração no cadastro da Secretaria da Fazenda. É simples. É rápido, é só... Rápido. Claro, tem que ser só os deslocamentos, tem uma filinha para esperar um pouquinho lá, né? Muitas vezes dá para fazer, como é o caso de Porto Alegre, dá para fazer a solicitação pelo próprio portal da Prefeitura, às vezes não precisa nem sair de casa. Que bom, que bom. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Rose. No boleto do condomínio, vem especificado um valor como de porte. Acontece que o documento é retirado pela internet. Está correta essa cobrança, doutor Daniel? Veja, essas questões de porte, tarifa bancária, né, elas têm de estar previstas lá na convenção do condomínio, né? Hoje em dia, realmente, ninguém mais, ou pouca gente, recebe o boleto bancário pelo correio, né? Até porque, lamentavelmente, os nossos correios não estão funcionando tão bem. Então, o via de regra é pelos portais das administradoras ou por e-mail, enfim, né? E nessa hipótese a cobrança do porte ela é indevida, não deve ser cobrada. Ela pode solicitar, uma vez que ela tira o boleto através do portal, através da internet, como ela disse, solicitar a exclusão dessa tarifa no seu boleto.
não é legal a cobrança não nessa hipótese. É algo que chateia, porque esse porte, por exemplo, é R$6, R$7, a tarifa de cobrança é R$7, são valores bem acima do praticado no mercado normal, né? As tarifas bancárias, elas oscilam de acordo com a instituição, né? Então, umas cobram mais, outras cobram menos. Eu já vi tarifas de boleto de cobrança de condomínio de R$15, tarifa bancária, né? Um condomínio de 150, uma tarifa de 15 é extremamente alta, né? Agora, a taxa aporte, como é a pergunta da nossa telespectadora, essa sim, essa não pode ser cobrada nessa hipótese que ela narrou. Que eu entendo assim, que uma tarifa bancária de R$15 é que está tendo um ganho em cima do valor. O banco não cobra isso hoje em dia. Né? Porque o que ocorre também, nós temos que entender assim, até para uma questão didática, né? O banco muitas vezes cobra para registrar a cobrança, né? E depois cobra para baixar aquela cobrança caso o condômino pague direto na administradora, né? E aí então a administradora tem que solicitar a baixa daquele boleto. Então por isso muitas vezes cobra um valor mais alto pelo registro e pela baixa do título, né? Então essa é a justificativa. Bom, temos agora a pergunta do Maurício. Tem uma pequena propriedade rural que está em usufruto de uma pessoa e também está arrendada. Quero vender. Tem que primeiro oferecer para o arrendatário ou posso anunciar a venda para qualquer um? Não pode oferecer nem para o proprietário e nem para o público em geral, qualquer um, como ele se refere, né? Por uma simples razão. O imóvel está em usufruto. Essa parte aí. Então, enquanto este imóvel estiver em usufruto, ele só poderá alienar ou vender este imóvel, né? Alienar seria o termo jurídico, mas vender este imóvel se houver a concordância do usufrutuário. Então, é preciso cancelar o usufruto para depois ele promover a alienação. Nessa hipótese, sim, deve dar a preferência ao arrendatário. Isso é muito comum quando um pai, uma mãe, um tio, uma tia quer doar, que já quer deixar em vida para alguém, para o filho, para o sobrinho, no caso, e passa o nome já do imóvel para o filho, para a filha, para o sobrinho, para a sobrinha, e ele fica com usufruto de um apartamental. Vou passar para o teu nome, mas eu vou morar aqui até quando eu estiver vivo. Uma situação como essa que tu narrou, João, é bastante comum, né? E muitas vezes a pessoa que fez a doação e reservou o usufruto para si, ela muda de ideia e quer vender aquele imóvel, né? Não tem nenhum problema, basta que ele cancele o usufruto com a anuência do proprietário, né? Do nu proprietário, como a gente chama, que é o que recebeu a doação. E nessa hipótese, então, cancela-se o usufruto e aí sim ele poderá fazer a venda do imóvel. Nessa hipótese, prosseguindo na pergunta do telespectador, sim, dê a preferência ao inquilino, depois ofereça, ou arrendatário, depois ofereça para terceiros. Essa situação é muito semelhante a um imóvel alugado numa cidade, numa área urbana, né? A mesma coisa, a preferência vai ter de quem está alugando. Né? A regra é a mesma. Se a pessoa não quer, daí ok, daí oferece. O direito de preferência está previsto na lei. Bom, temos agora aqui a pergunta do Dani ou da Dani, não sei. Posso entrar com uma ação judicial contra o condomínio por uma deteriorização do patrimônio? Onde eu moro está tudo abandonado, jardins, partes internas, tudo. Entendo que meu imóvel está sendo desvalorizado, doutor Daniel. Também é algo bem comum também que pode acontecer, né? É bem comum, é uma ação extremamente difícil para ela, né? Porque imagina a indisposição que vai arrumar com os demais coproprietários ou condôminos, né? A lei prevê, sim, essa possibilidade se houver negligência no cumprimento das obrigações, né? Então, lá o artigo 1348 do Código Civil estabelece as obrigações do síndico, né? Dentre eles, no parágrafo 2º, que tomar as medidas cabíveis à utilização do bem comum, ou seja, a conservação do prédio se enquadra exatamente aí. Se o síndico não promove as reformas necessárias, ela passa a ter o direito de ajuização de ação contra o condomínio, né? De judicializar a questão contra o condomínio.
O condomínio, por sua vez, pode buscar a responsabilização no patrimônio do síndico, né? Se ele assumiu aquele encargo e não deu o devido cuidado, não tomou o devido cuidado, é evidente que ele pode. Mas é uma ação extremamente difícil, né? Porque muitas vezes essas obras elas não são realizadas porque não há consenso na Assembleia. E aí, nessa hipótese, não é a responsabilidade do síndico, né? Ou seja, ele leva o tema para uma Assembleia, precisamos reformar aqui o portão de acesso do condomínio. Vai custar R$5.000. A Assembleia levanta o dedinho e diz, não temos dinheiro. O portão vai ficar sem conserto. Né? E não é a responsabilidade do síndico fazer essa reforma. Quer dizer, que era um aporte, uma chamada extra, né? Isso, então. E uma chamada extra o pessoal não quer participar dessa chamada extra. Exatamente. Então, e é importante dizer também à nossa telespectadora que ela vai participar na consequência desta ação. Ou seja, vamos lá, um edifício com 10 apartamentos, ela entra com uma ação, na hipótese que ela tenha êxito dessa ação e o juiz determine que a obra seja realizada, ela vai participar na chamada extra na proporção que lhe cabe. Né? Mas, via de regra, não é uma ação comum. Doutor Daniel, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Agradeço também a nossa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã.